Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caleb e hoje é o nosso dia 107 nessa sexta-feira de leitura consecutiva da Bíblia. Hoje nós estamos completando a marca de quase 110 dias. Muito obrigado pela sua perseverança. Nós vamos ler 1 Reis do capítulo 12 ao capítulo 14 nesse dia de hoje. Te convido a você sentar aqui comigo, pegar a sua água, o seu chá, o seu café e bora para a leitura de hoje. Vamos começar revisitando os pontos do dia anterior, que foram a visita da rainha de Sabá ao reinado de Salomão, o reconhecimento da sabedoria de Salomão, a grande riqueza e glória de Israel, o desvio de Salomão por mulheres estrangeiras, a idolatria em Israel, o levantamento de vários adversários e a profecia da divisão do reino. E agora nós vamos começar com a revolta das tribos do norte no capítulo 12. Bora comigo então? Roboão foi a Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. Os povos das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão, porém, respondeu: voltem daqui a 3 dias e aí eu darei a minha resposta. Eles então foram embora e o rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros de seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: se o Senhor quiser servir bem este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não conseguiu seguir os conselhos dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, mas eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, mas eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foi falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos mais velhos e falou duramente com o povo, como os mais jovens haviam aconselhado. Ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o pedido. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e sua família. O que foi que eles fizeram por nós, homens de Israel? Voltemos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas. Mas eles os mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito, então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e fizeram o rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. A profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e o mandou, para que dissesse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel, voltem todos para a sua casa. De tudo isso aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. Jeroboão afasta-se de Deus. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus, povo de Israel. Aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e outro touro em Dan. E assim o povo pecou indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que eram da tribo de Levi. A adoração em Betel é condenada.
Jeroboão também deu ordens para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Olha só que coisa drástica que a gente vai começar a ver aqui, né? A queda do povo de Israel começa justamente com a divisão do reino e com a falta de sabedoria, com a falta de unicidade, com a falta de integração do povo. E a gente vai começar a perceber não somente essa fragmentação em dois povos, mas fragmentação agora para a adoração de vários deuses, fragmentação em relação ao poderio militar e todas essas coisas. É muito interessante a gente ver no versículo 6 ao 11 do começo do capítulo, um comentário que Edésio Sanches ele fala isso no seu comentário bíblico latino-americano. Ele vai falar o seguinte: é impossível saber o que teria acontecido se o rei houvesse sido um pouco mais conciliador, mais calmo, mais generoso, mais astuto politicamente em sua resposta às reivindicações muitíssimas justas de seus súditos, completamente esgotados pela exploração a que Salomão os havia submetido. O que sabemos é que a sua soberba, sua intransigência e sua incapacidade de discernir entre bons e maus conselhos o levaram, bem como toda a nação, à ruína, à divisão e inimizade. Bons conselhos podem nos livrar de situações difíceis e maus conselhos nos colocam em situações difíceis. O que a gente pode perceber aqui é justamente que por falta de bons conselheiros, não que ele não tivesse, mas de escolher quais seriam os bons, é que todas essas situações agora vão começar a acontecer, principalmente porque a gente sabe que foi dedo de Deus, mas pela parte do homem a gente pode perceber que foi por parte dos conselhos maus que foram dados ao jovem rei de Israel. A gente vai ver em Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, Mateus 11:19, mas a sabedoria é justificada por suas obras, e Gálatas 5:19, do capítulo 5, do 19 e 24. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais vos declaro, como já em outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas o que isso tem a ver com isso que a gente está lendo aqui, né? Para a gente saber quem a gente pode realmente confiar os nossos ouvidos a ser o nosso conselheiro, a gente deve identificar na pessoa de qual grupo ela participa. Porque assim a gente vai poder ver, primeiramente, para não sentar no grupo dos escarnecedores, e segundamente, porque através da vida dessa pessoa a gente vai saber se os conselhos ou se a sabedoria dela vão ser válidos para nós. Se ela está posicionada no primeiro grupo, que é o grupo da facção da carne, o grupo onde ela pratica todas essas coisas, que é inveja, glutonaria, bebedice, ira, todas essas coisas, se essa pessoa tem uma vida que é conciliada por esses resultados, então a gente não seria muito bom termos como um dos nossos conselheiros. Se a gente vê que uma pessoa é movida pelo amor, pela paz, pela benignidade, pelo domínio próprio, essa pessoa, segundo aquilo que a gente vê nas obras do Espírito, ou seja, os conselhos que essa pessoa pode dar para a gente, deve ser altamente eficiente. É uma pessoa que ela mesma já coloca para si própria como viver uma vida segundo o Espírito de Deus. Será que ela não seria também capaz de poder compartilhar conosco um pouquinho daquilo que ela mesma tem vivido? Isso é uma coisa que a gente deve levar em consideração. Do versículo 25 ao 28, a gente vai ver que existe medo de perder a liderança que Jeroboão ganhou da parte de Deus. O William MacDonald, no seu comentário bíblico popular do Antigo Testamento, vai falar o seguinte: no início do seu governo, o primeiro rei de Israel escolheu Siquém como capital, mas depois edificou Penuel do outro lado do Rio Jordão. Temeroso de que o povo de Israel voltaria a Jerusalém para adorar no santuário e realizar as festas anuais, ele transferiria sua lealdade ao reino de Judá novamente.
Criou seu próprio sistema religioso, fundou novos centros de culto em Dan e Betel, colocou bezerros de ouro em cada um desses locais e declarou que esses ídolos eram os deuses que haviam livrado Israel da terra do Egito. Jeroboão ficou com tanto medo de perder aquilo que ele tinha ganhado de Deus, que criou o próprio Deus, ou um próprio sistema religioso, para se manter nesse lugar. Ele não acreditava que Deus poderia sustentar a sua palavra, ele não confiava no Senhor. A motivação dele não era devoção, mas sim massa de manobra para perpetuar o seu poder. Às vezes o medo que nós temos pode nos cegar tanto que nós vamos tomar as piores decisões das nossas vidas, assim como foi com Jeroboão. A palavra ela deixa tão específica que a mesma aliança que Deus tinha feito com Davi, ou seja, uma aliança perpétua, foi estendida para esse homem. E ele não andou nem sequer, assim, nem largada. Assim que ele tomou o poder, ele já se desviou por completo, por medo, porque ele não confiava no Senhor. Então não adianta de nada o Senhor fazer aliança conosco, se no final das contas a gente não vai viver essa aliança, né? Serve mais para a nossa condenação do que para a nossa salvação. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre e sustenta. Por isso que todas as vezes que Deus fala para nós, para o nosso coração, através da sua palavra, a gente pode calcar a nossa vida. A gente pode depositar a nossa confiança, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Vamos para o capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isso: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, o altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiveram nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão viu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam esse homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta em nome do Senhor tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, aclame ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até minha casa e coma algumas coisas, eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada nesse lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse pelo caminho para casa pelo qual caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. O velho profeta de Betel. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Seus filhos chegaram e contaram a ele tudo que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E eles mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa nem ficar hospedado lá, e também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você. O Senhor Deus mandou um anjo aqui que me disse que levasse você até minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus disse que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e o matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram um corpo jogado no chão e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer.
Então disse para os filhos: ponham a ele no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos: quando eu morrer, me sepulte nesse túmulo e ponham o meu corpo perto dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Jeroboão continua a pecar assim. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes, homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família. Essa é uma das passagens do Antigo Testamento que causa um nó na nossa cabeça, porque a gente não entende o que está acontecendo, porque é um profeta, mas ele mentiu, aí ele induziu o outro, matou aquele cara através da palavra do Senhor, mandou sepultar aquele cara, chorou por esse cara. A gente vê todas essas coisas acontecendo. Mas o que a gente deve reter, né? Principalmente ter a nossa atenção ali. No versículo 17 a gente vê a palavra personalizada de Deus como uma forma de não ser desobedecida. Quando Deus anuncia a sua palavra, quando Deus fala, essa palavra vira lei para nós. E o homem de Deus recebeu um comando personalizado da parte de Deus para não voltar pelo caminho que tinha ido, nem comer nada até chegar no seu destino. Ele foi enganado por outro profeta dizendo que um anjo de Deus falou que ele poderia comer e beber, e depois vemos como esse homem foi morto por desobedecer a Deus. Aqui podemos aprender uma coisa: Deus não é bipolar e nem indeciso. Ele não vai te direcionar a fazer algo e no meio do caminho pedir para mudar as coisas. Existe um trecho no Novo Testamento que vai falar e ilustrar exatamente isso. Em Gálatas 1:8 vai falar o seguinte: mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além dos que nós temos pregado, que seja anátema. Quantas vezes nós nos deixamos influenciar por pessoas que até parecem ser de Deus, mas o que elas têm para nos ensinar é algo que vai nos levar à morte espiritual, afinal de contas. Quando Deus fala na sua palavra que algo é pecado ou algo é santo, Ele não vai mudar de opinião só porque apareceu alguém que fala coisas da sua própria cabeça e diz ter sido iluminado com experiências espirituais. A palavra revelada de Deus deve ser a nossa única e suficiente fonte de revelação segura, senão vamos experimentar da mesma coisa do que o coitado profeta, que morreu por desobedecer a Deus achando que tinha recebido uma nova revelação. Isso é uma coisa muito importante para nós, principalmente nos nossos dias de hoje. A Escritura Sagrada, ela é suficiente para nos manter no lugar de relacionamento com Deus. Esse cara que se dizia um outro profeta, ele diz que teve uma experiência espiritual, mas mentiu. Ninguém sabe o porquê. É um texto muito cheio de tensões, porque a gente olha e vê que uma hora ele mentiu, outra hora ele chorou. A gente não tem como saber as intenções do coração daquele homem por ter feito esse tipo de coisa, mas a gente sabe de uma coisa: a gente não pode dar crédito a pessoas que falam contra a própria palavra de Deus. Por mais que essas pessoas sejam as mais espirituais, entre aspas, ou as mais ungidas, ou as mais sábias, ou as que têm mais visões, a partir do momento que vai além daquilo que a palavra nos diz, isso é anátema. Não vamos incorrer no mesmo pecado que esse homem de Deus, tão usado, acabou incorrendo, porque achou que aquilo que Deus falou tinha mudado no meio do caminho. Vamos continuar no capítulo 14. A morte do filho de Jeroboão. Neste tempo, o filho de Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aías, o profeta, que disse que eu seria rei desse povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aías em Siló. Aías tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aías o que deveria dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou, fazendo de conta que era outra pessoa, porém quando ela vinha entrando pela porta, Aías ouviu o barulho de seus passos e disse:
Entra, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo ser quem é por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você do meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para sua família. Eu vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aías ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: agora volte para casa, assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão, e já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo com varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel dessa terra boa que ele deu aos seus antepassados e vai espalhá-los para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Aserá para adorar. Deus vai abandonar Israel, porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirza. Quando ela pôs o pé em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías. A morte de Jeroboão. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez como guerreiro e como governou, tudo isso está escrito nas histórias dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e seu filho Nabade ficou no lugar dele como rei. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel como lugar onde deveria ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do país de Amnon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração de falsos deuses, e no alto dos morros e debaixo das árvores que dão sombra levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardava usando os escudos e depois os levava de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era do país de Amnon. Olha só que coisa impressionante que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui agora a extrema opressão que o povo de Israel vai começar a sofrer, tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá. Eles vão começar a cair de uma forma desenfreadíssima do seu lugar de influência, do seu lugar de governo, para voltarem a ser escravos. E esses são os primeiros passos antes deles serem levados para o cativeiro. No capítulo 14, a gente vai ver que no versículo do 22 ao 30, a idolatria toma conta de Judá e de Israel. Todos os dois povos agora são idólatras. Edésio Sanches vai fazer um comentário a respeito disso, falando o seguinte: o fato de a mãe de Roboão ser amonita remete ao principal problema que levou Salomão a desviar-se dos caminhos de Deus, sua relação com as mulheres estrangeiras do seu harém, que o inclinaram a construir altares e santuários que os deuses delas fizeram.
Os efeitos dessa relação são vistos durante 2 gerações mais tarde. O restante da obra mostra o destino final de ambas as nações: derrota, exílio e destruição. A gente vai ponderar a respeito desse comentário que às vezes o resultado de uma má escolha não vai ser refletida e manifesta imediatamente, mas vai ser a longo prazo uma bola de neve que vai chegar a ser algo espantoso. Essa foi a nossa leitura de hoje e agora nós vamos para nossas lições e reflexões. Primeira lição e reflexão, que nós devemos prestar muita atenção nas pessoas a quem damos ouvidos, para que a gente pare de dar ouvidos para algumas pessoas, para que essas pessoas não venham a arruinar a nossa vida. Outro ponto também é que ter medo é normal para o ser humano, mas nós não podemos tomar decisões importantes pautadas única e exclusivamente pelo nosso medo. Isso vai nos levar a trair relacionamentos, machucar pessoas e até oprimir outras pessoas por causa dos nossos próprios temores. Nós não podemos trocar a segurança da revelação da palavra de Deus que temos na Bíblia por experiências espirituais ou por conselhos místicos. Isso é receita pronta para que a gente tenha uma morte espiritual. Outra coisa também é que nós devemos buscar eliminar da nossa vida até as pequenas coisas que sabemos que podem gerar problemas futuros, antes que seja tarde demais. Melhor evitar que pequenos problemas hoje se tornem grandes problemas no futuro. E essas foram as nossas conclusões e reflexões do dia de hoje, fazendo a leitura de 1 Reis do capítulo 12 ao capítulo 14. Nos próximos capítulos a gente vai ver que em meio aos reis corruptos, Deus levanta Elias e demonstra o seu poder através de milagres, mostrando que ele sustenta e governa mesmo em tempos de crise. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter ficado até aqui. Te encontro amanhã e que Deus te abençoe. Até mais.